E os trabalhos nos laboratórios de ensino do IFSC-USP são muito interessantes. A gente vai passar a ouvir um depoimento, uma explicação bastante interessante sobre a história, sobre o contexto, sobre o porquê de tanto conhecimento. E também contar um pouquinho da trajetória de uma das pessoas que se dedicou muito à difusão científica e aos trabalhos do laboratório de ensino, o Bretas. Vem comigo, você vai gostar dessa entrevista. Bom, eu sou Cláudio Boense Bretas, eu nasci aqui em São Carlos e eu tenho 63 anos. A minha família, né, é a família do meu avô José Boense e a dona Francisca, né? Do lado da minha mãe, né? E do lado do meu pai é a minha avó Dodora e o Francisco Bretas, o Chico Bretas, né? Desses casamentos todos aí, né, dos meus avós, apareceu a dona Eurides, que é minha mãe, Eurides Boense Bretas, e o Fortunato Bretas, né? E eu tenho irmãos, né? Um é falecido, que era o Carlos Alberto Boense Bretas, casado com a dona Cidinha, né? E o Walter Boense Bretas, né? Casado com a Nilce Helena Pila, né? E aí tem os filhos aí, que são... Eu sou um tio muito coruja, né? Além disso, né, o meu avô, ele era um senhor funcionário da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né? Acho que todo mundo em São Carlos trabalhou na Companhia Paulista, né? E minha avó, a Francisca, ela é do lar, né? Porque antigamente muitos filhos, né? Então teve 6 filhos, né? Então era o Hélio, o Wildo, o Osmar, a Maria de Lourdes, a minha tia Neide, a Eurides e a Meire, né? E a minha família do lado do meu pai é de Juiz de Fora, né? Minas Gerais. E o meu avô eu nem conheci. O pai do meu pai eu nem conheci, né? E minha avó casou 2 vezes do lado do meu pai. Teve dois casamentos, né, cara? Acho que morreu muito novo ele lá, né? E é isso, né? Então, a família Bretas, no caso, é de Juiz de Fora. Meu lado familiar dos Bretas. Tem muito Bretas por aí também, que eu quero saber se tem herança nisso aí, né? Mas originalmente é de Juiz de Fora, tá? O lado do meu pai. Agora, a minha formação é o seguinte, eu venho de 11 anos de Álvaro Guião, né? Eu estudei 11 anos Álvaro Guião, foi o primário, o ginásio, o colegial Álvaro Guião. Uma formação muito sólida, né? Muitos professores meus do Álvaro Guião serviram de referência para mim, né? O professor Amadeu, o professor Orlando Pérez, a professora Sueco, o Alfredo, de Química, a professora Íria, de Física, e outros professores, né, que a gente... muita gente importante, né, na época do Álvaro Guião. Além disso, eu também tenho formação, quando eu fiz o colegial, à tarde eu fazia o colégio técnico, foi uma experiência do Estado, então eu tinha o colegial de manhã tradicional no Álvaro Guião, e de manhã e à tarde eu fazia o Paula Souza. E eu fiz o curso de eletrotécnica, né? Desse curso de eletrotécnica, eu tive professores, grandes professores na área de eletrotécnica. E tinha também de física lá também. O professor Péricles Soares, que tem nome de escola, né? O professor Fausto, né? O professor Fausto é um professor muito considerado nesse universo de eletrotécnica, era um professor de máquinas elétricas. Eu ficava muito fascinado nesses conceitos de você aprender, né, coisas novas. E com o tempo eu precisava fazer, ou ia fazer uma faculdade, mas a grana era curta para fazer cursinho, porque meu pai e minha mãe pagavam o meu irmão. E aí o que eu acabei fazendo? Eu fui fazer estágio na SICOM, né, na área de eletrotécnica. E acabei gostando do negócio e acabei ficando na SICOM, que agora é Tecance, né? Trabalhei praticamente 10 anos lá.
E também não parei de estudar. Acabei fazendo técnico em processamento de dados, nesse meio de tempo, e depois eu acabei fazendo administração de empresa. Por causa de cargo de chefia, supervisão, porque a administração cabe em todo lugar. Nesse universo todo de trabalho, estudo, né, passou o tempo, e aí eu, morando perto da USP, eu vim passear aqui dentro da USP e vi um concurso para trabalhar na USP, precisando de técnicos para trabalhar aqui e tal. E aí, numa dessa, eu acabei prestando um concurso, era uma quantidade de pessoas, acho que era 43, 44 pessoas concorrendo a uma vaga. E como eu tinha já uma experiência de 10 anos na área de automação industrial, elétrica e eletrônica, né? E aí o meu currículo muito forte, eu fui selecionado. Quem participou da seleção aqui na USP na época, da minha contratação, foi o professor Cláudio Magon, né? O diretor na época era o professor Oscar Hipólito, né? Isso foi em 2 de junho de 1987. Se vocês fizerem as contas aí, eu tenho 36 anos de USP, né? Então já sou um dinossauro, né, na Universidade de São Paulo. E dentro desse andamento da minha progressão aqui dentro da USP, em 1988, o professor Vanderlei Banhato, a professora Mariângela, né, foi um dos professores do curso de Física 1, né? Física 1, Física 2, e também teve o professor Pedro Donoso, o professor René Aires, o Alberto Thanos, Castellano, o professor Valmir Chita também, e outros que estão passando até hoje por aqui, né? E assim, é um prazer, né, a gente ter esses docentes lá de trás, né? E dentro desse tempo todo, eu acabei virando aluno aqui dentro da USP, né? Eu acabei prestei vestibular e fiz a licenciatura, né? Então eu sou também formado aqui na USP no curso de licenciatura na área de ciências exatas, com ênfase em física, né? Até o prêmio Bernard Gross eu tenho, né, no meu memorial, né? Vamos pensar assim, né? Uma outra coisa que foi importante nesse meio de tempo do meu trabalho foi em 2006 a criação do Campus 2, né? E com a criação do Campus 2, nós fizemos a triplicação de práticas, né? Melhoramos os laboratórios e as práticas que foram acontecendo dentro desse universo USP, né? Então, lá no Campus 2, na época, e o chefe era o professor Antônio José da Costa, né? O Jabá. E interessante nisso tudo é que foram acontecendo as coisas, né? Nesse meio de tempo, eu tive a experiência, né, também de vir para esse prédio, né? Então, onde eu estou aqui atualmente, não era desse jeito quando eu entrei. Quando eu entrei, era Instituto de Física e Química de São Carlos, o IFQSC. E era junto com o prédio da Química atualmente, porque na época era tudo junto, Física e Química tudo junto. Eu entrei em 1987, né? E nós mudamos para esse prédio aqui onde nós estamos. O diretor na época era o professor Panepucci, e tinha o reitor Goldenberg, né? E o vice era o Lobo. O Lobo era da física. E o chefe do ensino era o professor Cláudio Magon. Esse prédio foi inaugurado em 15 de setembro de 1989. E aí teve esse prédio, nós concentramos toda a parte de ensino, didática de ensino, ficou nesse prédio. Então, toda essa infraestrutura que existe nesse lugar aqui foi, no passado, né, a concentrar tudo isso. Então, aqui nesse prédio, a gente comporta os cursos de Física 1, 2, Física 3, o Física 4, que é o Ótica, e o Laboratório de Física Avançada, que é o Laboratório de Estrutura da Matéria. Então, esse local aqui do Instituto do Laboratório de Ensino teve várias melhorias. Uma delas foi o conjunto didático, né, onde o pessoal fala o PANI, que é o PANI, a gente brinca aqui, paniputódromo, né?
porque tem o sambódromo, aqui tem o paneputódromo. Os alunos atuais não sabem disso, né? Eles pensam que é o pane, que é pânico, mas não é. Isso foi em julho de 2002. O professor Paneputi aqui fez essa área de convivência aqui, que é muito confortável. Em 2012, o professor Hernandes, né, junto com o reitor Rodas, também deu uma melhorada nesse prédio aqui, com elevadores e com a melhoria da infraestrutura também, tá? Agora, do lado, assim, de atividades de extensão, aqui teve, em 2002, a Escola Avançada de Física. A Escola Avançada de Física assim, no mês de férias, ou então a Escola Contemporânea de Física, né, ou Escola Avançada de Física, é a mesma coisa, tá? Isso, a primeira delas foi em 2002. Quem estava encabeçando a organização disso tudo foi o professor Luiz Antônio, né? Além do diretor, tal, mas o Luiz Antônio é que fez toda essa estrutura acontecer da primeira escola avançada de física. Aconteceram várias escolas avançadas de física, né? E através dessas escolas, muitos ingressantes aqui vieram para cá, né? Um deles foi o Raul Celestrino. O Raul foi o aluno que gabaritou FUVEST e Unicamp no mesmo ano, né? Hoje o Raul é professor na Federal, tá? É uma curiosidade disso tudo. Além da Escola Avançada de Física, né? Aqui teve também, a gente tem também, as feiras de profissões. As feiras de profissões para fazer divulgação dos cursos de física. Eu participei de muitas, né? Tanto da feira do interior, quanto a feira de profissões em São Paulo, né? Foram muitas vezes eu fui. Uma atividade de extensão muito importante que acontece todo ano foi a semótica, né? A semótica, ela já é uma tradição, né? Então, várias semóticas, eu participei de todas as semóticas, fazendo divulgação dos cursos de física, divulgação do que a academia faz, né? Na semótica, você tem a oportunidade de ver, ter contato com os pesquisadores, você tem contato com os docentes, com os pós-graduandos, com os graduandos, né? É uma sinergia muito gostosa de vivenciar, né? E deu muito certo todas as semóticas, né, que aconteceram. Teve semótica em Descalvado, né? Teve semótica de muitas coisas, né? Isso tudo encabeçado pelo professor Vanderlei Banhato, né? Várias pessoas, vários docentes com coparticipação, né, das semóticas, professor Marcaça, professor Euclides, né? Professor Sebastião, desculpa os que eu não lembrar aí, tá? Muita gente, mas o eixo principal, o professor Vanderlei idealizou isso, e é uma satisfação participar dessas atividades, né? Além das Olimpíadas de Física também, que o professor Euclides, muitas vezes, as Olimpíadas Internacionais de Física, né? Eu até brinquei numa delas aí, que são os atletas de Einstein, né? Esses atletas de Einstein eram no ano de Olimpíada. Esse pessoal foi competir no exterior, né? E esse pessoal não vinha com medalhinha, eles vinham com troféu, né? Participavam em nível de igual para igual com os outros países, com grande resultado, né? Muitas pessoas dessas Olimpíadas passaram por aqui, né? Uma cidade aí, a Tamaral, sentou nessa sala aqui também como aluna, né? E muitos outros alunos que a minha memória agora já não está conseguindo compilar muito não. Mas é legal a gente enfatizar, né, que teve muita atividade de extensão por aqui, né? E ainda eu participei muito aqui também no Universitário por um Dia, que é um projeto de você receber os estudantes, falar de quantos cursos tem a USP, mostrar o que é a USP, o que a USP oferece na parte de infraestrutura, na parte de alojamento, alimentação, bolsas, trazer o estudante para fazer um curso superior. Eu nem falo que é obrigado a vir fazer física, né? Que é o melhor. Eu peço que faça um curso superior, né?
numa cidade que você tem 2 universidades públicas e um universo de 30 mil estudantes, eu acredito que tem que ter, a cidade toda precisa estar envolvida, né, com o estudo, que isso engrandece muito o país. O país precisa de pessoas engajadas, né, com compromisso de estudar, de crescer, né, e a gente vê o resultado das pesquisas por aí, né. Eu tenho, assim, o prazer, por exemplo, da engenharia ambiental. Faz 20 anos que o curso foi criado. A primeira aula de engenharia ambiental foi nessa sala de laboratório, era o professor Richard e o professor Glaucius, né? Já no Campus 2, foi o professor Adriano Del Púculo, foi quando começou o Campus 2 da USP, né? Foi a primeira aula, foi lá no Campus 2, e eu estava lá também, né? E uma outra satisfação minha foi a replicar esse laboratório de Física 1, 2 e Física 3 em Lorena, a USP Lorena, né? Foi também o professor Tito envolvido com isso, o professor Todeiro, e o reitor também nessa história toda, o professor Hernandes também, vice-reitor, que aceitaram, né? Nós aceitamos o desafio e fizemos os experimentos replicados para o campus de Lorena, né? E isso também foi uma grande satisfação a gente fazer isso. Atualmente eu estou no laboratório de Física 1, Física 2, com os alunos da Física Pura, né? Os alunos da Física, Ciências Físicas Biomoleculares, os alunos de Física, Física Computacional, né? E também a licenciatura, eu também estou à noite com o pessoal da licenciatura à noite. Eu também passei pelos laboratórios, por todos os laboratórios aqui. O laboratório da estrutura da matéria, o laboratório avançado, também eu fiquei um bom tempo naquele laboratório. Hoje é uma referência esse laboratório, né, para quem vai seguir uma carreira sólida. Esse laboratório de física moderna aqui, física avançada, é uma referência, né? Então, reforçando, a semótica, as feiras de profissões, o Universitário por um Dia, foram atividades que trouxeram a visibilidade do Instituto, né? Pela biblioteca que a gente tem aqui, pela infraestrutura de fazer equipamentos, né? E pelo corpo técnico e acadêmico, né? Graças a todo esse pessoal engajado, para que a gente tenha assim uma formação sólida, né? E prazerosa, né? Eu gosto do que eu faço. Espero que você tenha gostado e entendido tudo isso. Viu como é importante? Ensino, pesquisa, inovação? Foi muito legal. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!